Oi, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, gringo? Por aqui mais uma vez. Um vídeo polêmico chamou muito a minha atenção porque vai falar de um cara que eu admiro muito e desde criança eu gostava muito do seu trabalho. Bom, vamos ver o vídeo de A-Nerd falando sobre possível clonação do Jim Carrey. Bora lá. Eu preciso que você olhe bem para essa imagem. Olha para o rosto, para o olhar, para o jeito de andar. Agora, olha essa outra imagem de 2 anos atrás. Mesma pessoa? Tem certeza? Porque milhões de pessoas ao redor do mundo acabaram de dizer que não. Que esse homem que apareceu no tapete vermelho em Paris não é o Jim Carrey. E antes de você rir e achar que isso é maluquice da internet, eu preciso te contar o que aconteceu antes. O que o Jim Carrey disse. O que ele denunciou. Contra quem ele falou. E o que aconteceu com ele depois disso. Cara, eu lembro essa fase. Faz 3, 4 anos que ele, tipo, como que saiu da Matrix, e como se fosse que tudo era mentira. Falava dos Illuminati, revelando muitas coisas podres do Hollywood. Porque quando você junta todas as peças, aí sim, a história fica assustadora. Inestrantes, Peter aqui. Bom, Peter. eu vou ser direto com vocês. Esse vídeo não é sobre humor, né? Não é sobre meme. Esse vídeo é sobre uma das teorias mais perturbadoras que está circulando agora na internet. E ela envolve um dos atores mais famosos da história do cinema. E o mais bizarro, cara, é que essa teoria não surgiu do nada. Tipo, não foi de repente. Ela tem contexto, ela tem um histórico até sombrio, eu diria. E tem conexões que vão te fazer repensar muita coisa. Eu quero muito saber a sua opinião. Você viu o vídeo do Jim Carrey lá em Paris? Você acha que tem algo de errado ali naquele vídeo? Me conta se você viu, se você não viu, eu quero saber a sua opinião. Mas vamos do começo. E presta atenção, ok? Porque cada detalhe aqui agora vai importar. Ok. 26 de fevereiro de 2026, Paris, França. A 51ª edição do César, que é o maior prêmio do cinema francês. É tipo o Oscar deles, ok? O evento aconteceu no L'Olympia, um teatro histórico, prêmio do cinema francês. Oh, mano, tá diferente. Essa nariz parece próteses. O olho tá maior. Cara, tá... Oh, sei lá, pode ser estourou no Botox, né? Também pode ser, sei lá, o ácido olúrico caiu 20 litros no rosto e... Ou sei lá, sei lá. É tipo o Oscar deles, ok? O evento aconteceu no L'Olympia, um teatro histórico. E o homenageado da noite era o Jim Carrey, recebendo o César honorário, um prêmio de reconhecimento por toda a carreira dele. Quem entregou o prêmio foi Michel Gondry, o diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. A cerimônia foi linda, né? Foi emocionante e tal. Mas nada disso importou pra internet, esquece. Porque quando o Jim Carrey apareceu no tapete vermelho, o mundo parou, cara. O cara tava lá com o cabelo longo, preto, ok? Na altura dos ombros, rosto visivelmente diferente, não tem nem o que falar, tá inchado pra uns aí, liso pra outros, né, assim, tipo, tá diferente. O olhar dele tá meio apagado, postura tá contida e o comportamento também, cara, completamente diferente de tudo que a gente conhece do Jim Carrey. Aquela energia absurda que ele tem, aquelas expressões faciais impossíveis, aquele furacão de carisma, nada, zero. O cara tava ali, mas ao mesmo tempo não tava. Um post no X, no antigo Twitter, viralizou com mais de milhões de visualizações. Aparentemente, esse é o Jim Carrey na premiação francesa de cinema. Isso é coisa de show de Truman. Outro post foi ainda mais direto. Jim Carrey não parece, não fala e não se comporta como Jim Carrey. Atores interpretando atores. E o outro cravou. Com certeza absoluta, não é ele. Tinha gente comparando lá, foto lado a lado. Gente... Pô, parece minha tia de 50 anos. Também tá velha, Jim Carrey, não? Acho que é procedimento estético demais. De um momento a outro. Gente analisando o formato do maxilar, gente dizendo que os olhos estavam diferentes, que a linha do nariz mudou, né? Até que a forma das orelhas não batia. E o mais assustador, não era só aparência, era comportamento. Se fosse só aparência, pô, o cara pode ter feito um procedimento estético e tal, né? O Jim Carrey que a gente conhece, cara, é tipo, ele é uma metralhadora de energia, entende? O tempo todo tá lá, carismático, fazendo caras, fazendo bocas. O cara não consegue ficar parado, ele não é assim. Ele transforma qualquer situação num show. Sempre foi assim, desde o começo da carreira. Mas o homem que apareceu em Paris estava calmo demais. Mas tipo, muito calmo, contido demais. Quase robótico, segundo os comentários, eu concordo. Mas, Peter, pode ser envelhecimento, né? Pode ser botox, pode ser peso, pode ser iluminação. Pode, né? Até pode. A gente vai falar disso. Mas eu só preciso te contar o que aconteceu antes dessa aparição. Porque é aí que a coisa fica sinistra. Ok, vamos voltar pra 2014. Jim Carrey vai ao programa do Jimmy Kimmel, supostamente pra divulgar o filme Debi Lloyd 2. Só que em vez de fazer piada e promover o filme, que ele deveria fazer, ele fez algo completamente inesperado. Ele caminha até a cadeira dele, onde ele teria que sentar ali, aquela poltrona, e faz um gesto com as mãos, ok? Eu lembro. Na frente da boca, com a língua pra fora.
Aí o Jimmy Kimmel fica confuso. E o Jim Carrey dispara, como se você não soubesse o que é isso. O Jimmy Fallon não sabe, o David Letterman não sabe, todos os comediantes do show business não sabem o que é isso, né? E aí ele solta a bomba. Eu tô aqui hoje pra abrir a tampa dessa história, pra ser o delator. Eu tô cansado dos segredos das mentiras. Esse é o símbolo secreto dos Illuminati. E você faz parte disso. Aí, cara, o público riu, né? O Jimmy Kimmel riu. Mas muita gente não achou graça. Muita gente achou que aquilo era real, ok? Muita gente achou que o Jim Carrey estava usando a comédia como escudo para dizer verdades perigosas. E ele continua. Faz anos que pessoas na televisão são contratadas pelo governo como distração do que está realmente acontecendo para manter a mente feliz e dócil. E depois ele ainda disse, eles saem lá pro mato, ficam num círculo pelados e decidem essas coisas. E aí, galera, a plateia riu de novo, né? Quem tá falando isso é o Jim Carrey. Fica meio placebo, né? Mas, segundo relatos que circulam na internet, o público no estúdio estava em silêncio. A risada teria sido adicionada na edição, olha isso. Verdade ou não, o fato é que esse vídeo tem quase 10 milhões de visualizações no YouTube e é citado até hoje como o momento em que Jim Carrey tentou denunciar o lado sombrio de Hollywood. Muita gente acha isso e não parou por aí. Em 2017, no tapete vermelho de um evento de Nova York, uma repórter chegou pro Jim Carrey para uma entrevista rápida. E ele diz algo que ninguém esperava. Ele diz o seguinte, Jim Carrey não existe, não tem significado nenhum, não existe uma pessoa aqui, não existe nada. A repórter ficou sem reação. Ele continuou falando sobre como a identidade é uma ilusão, como nada é real, como a gente vive preso numa matrix de aparências. Para muita gente ele estava passando por uma fase espiritual, ok? Mas para outras aquilo ali era um grito de socorro. Um aviso. Um homem tentando dizer que algo sombrio estava acontecendo nos bastidores que ninguém estava prestando atenção. Ele estava tentando dizer isso, segundo muitas pessoas. E aqui é onde a história ganha um capítulo muito, muito sombrio. Vamos lá. Em setembro de 2015, a namorada do Jim Carrey, a Catriona White, uma irlandesa de 30 anos, foi encontrada morta em casa em Los Angeles, overdose de medicamentos prescritos. Aí a morte foi classificada como suicídio. Ela e o Jim Carrey tinham um relacionamento de idas e vindas lá desde 2012 e tinham terminado poucos dias antes. Aí uma nota de suicídio foi encontrada e estava endereçada a ele, Jim Carrey. O marido separado dela, o Mark Burton, processou o Jim Carrey, alegando que ele obteve, sim, ilegalmente os remédios sob um nome falso, Arthur King, e deu para Catriona. A mãe dela também processou. As acusações eram pesadíssimas. Em 2018, os processos foram encerrados, acabou. Mas o estrago já estava feito. E é aqui que os teóricos conectam os pontos. Porque depois da morte da Catriona, o Jim Carrey mudou. Mas, mudou radicalmente. Foi a partir dali. Foi um antes e depois. Ele se afastou de Hollywood. Começou a falar sobre existencialismo, sobre a natureza da identidade, sobre como a indústria do entretenimento era controlada por forças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E em 2022, ele anunciou que estava se aposentando. Disse que já tinha feito o suficiente, que já tinha bastante. E aí... Mas imagina ser uma pessoa com... E, tem uma pessoa relevante e tem acesso a informações que podem trazer perigo ou é muito ameaçante para a sociedade. Você não pode falar, tem que ficar calado, tem que ficar quieto. Você está vendo aí toda a merda que está detrás aí do background de uma sociedade que é poderosa e você não tem que falar nada. Puta, quanta pressão, né? E praticamente sumiu. E é isso que alimenta a teoria, porque, segundo os conspiracionistas, o Jim Carrey denunciou os Illuminati, denunciou os segredos de Hollywood, falou que não devia e pagou o preço. É sério. Agora eu sei que você está pensando, Petri, isso é teoria da conspiração, Illuminati, clones, isso é coisa de maluco. E eu concordaria com você, concordaria totalmente. Se não fosse um pequeno detalhe, os arquivos Epstein. Porque, vamos ser honestos, há 10 anos, se alguém te dissesse que existia uma rede global de tráfico sexual envolvendo bilionários, políticos, celebridades, agentes de inteligência, você chamaria essa pessoa de quê? Seja honesto. De conspiracionista, de maluco, de terraplanista da política, né? E o que aconteceu? Os arquivos foram liberados. Milhões de páginas foram vazadas do caso Epstein. E tudo era verdade. Tava lá, cara. Não tô inventando. Pior do que a gente imaginava. Os Epstein Files revelaram uma operação que o painel de direitos humanos da ONU classificou como uma empresa criminosa global que cometeu crimes contra a humanidade. Milhões de documentos, imagens, vídeos, e-mails, registros de voo, contatos. Galera, uma rede de gente poderosa conectada ao financista, que foi condenado por exploração sexual de menores, o Epstein. E dentro desses arquivos, as conexões são assustadoras, ok? Existem relatos sobre experimentos, sobre controle, sobre manipulação. O próprio Epstein tinha planos documentados de usar um rancho de 7 mil acres no Novo México para criar um programa genético implantando o DNA dele em dezenas de mulheres. É sério isso? Abuso físico contra menores de idade, trata de mulheres, mas agora também experimentos genética, tudo isso? Aí correspondências obtidas pelos investigadores mencionam sim projetos que envolviam desde manipulação genética até, segundo os documentos, ok, a possibilidade de clonagem humana dentro de 5 anos. Um dos contatos deles é o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo.
muito menos o Eita futuro porra. da espécie humana. E aí a gente lembra que o MKUltra existiu, não é teoria, é fato. A CIA administrou um programa secreto de controle mental de 1953 até pelo menos 1973, usando drogas, choques elétricos, privação sensorial e tortura psicológica em cidadãos americanos sem o consentimento deles. Em 1973, a CIA mandou destruir a maior parte dos documentos, mas os que sobreviveram foram suficientes para confirmar tudo. Audiências no Congresso, processos judiciais, pedidos de desculpa do governo. E agora a pergunta que não cala. Se eles fizeram isso nos anos 50 e 60, o que estão fazendo agora com a tecnologia que existe hoje? Então, cara, quando alguém diz teoria da conspiração, eu sempre lembro que a lista do Epstein também era teoria da conspiração. Muita gente falava que você é louco de acreditar nisso, né? Eu lembro direitinho. Cara, hoje em dia com a tecnologia que deu, puta, tá adiantada pra caramba. Tecnologia, recursos, dinheiro, puta, todo isso nas mãos de pessoas cruéis tipo Epstein, puf, é um coquetel, é um molotov perfeito para já de uma vez apertar o botão e estourar o planeta. Da conversa do podcast lá com o Joe Rogan e o Alex Jones, quando ele falou isso, tipo, 10 anos antes, sei lá quanto tempo antes, e o cara falou, você tá louco, né? E era real. O MKUltra também era teoria da conspiração. E os dois eram reais. Isso não significa, logicamente, que o Jimmy Carrey foi clonado, não tô falando isso. Não significa que ele foi substituído, mas significa que a gente não pode mais descartar nada automaticamente só porque parece absurdo. Isso sim, porque o mundo real tá provando que o absurdo é muitas vezes a ponta do iceberg. E aí quando você coloca essa lente aí sobre o caso de Jimmy Carrey, pô, as coincidências incomodam. Um cara que denunciou os Illuminati, em rede nacional, que falou que pessoas na TV são contratadas para distrair o público, que disse que estava cansado dos segredos e das mentiras, que perdeu a namorada em circunstâncias controversas, que passou por uma transformação radical de comportamento, que se isolou do mundo e que agora reaparece parecendo, segundo milhões de pessoas, uma pessoa completamente Olha, diferente. está muito estranha dele, está muito estranha. Tem um histórico longo, inclusive. O caso mais famoso é o do Paul McCartney dos Beatles. E olha, tudo teoria que eu tô trazendo pra vocês aqui, ok? Tudo conspiração, lógico, ok? Nada oficial, mas vou trazer pra vocês o que aconteceu. Em 1966, surgiu a teoria, de novo, de que o Paul McCartney morreu num acidente de carro e foi substituído por um sósia chamado William Shears Campbell. Aí os fãs encontraram pistas nas capas de álbuns e nas músicas. Na capa de Abbey Road, o Paul é o único descalço, o que para os teóricos significava que ele estava morto. Se você tocar Revolution 9 ao contrário, supostamente se ouve um Turn Me On Dead Man. O próprio Paul zoou a teoria e até lançou um álbum chamado Paul is Live. Mas até hoje tem gente que acredita. Bem, você acredita? Não, eu não. E depois veio o Eminem. Segundo a teoria, o verdadeiro Slim Shady morreu em 2005 no acidente organizado pela Elite lá e foi substituído por um clone. As provas, a mudança na voz, no visual, na cor do cabelo, no estilo musical e o vácuo também de 4 anos entre os álbuns Encore e Relapse. Galera, até o Michael Jackson entrou nessa aí, né? Acho que ele é o caso, talvez o caso mais complexo. Múltiplas teorias de substituição ao longo da carreira. Muita gente achou que estava sendo substituído o tempo todo e tudo alimentado pelas mudanças. Será verdade isso? Mas... é verdade, velho. Se for, é muito macabro. Porra, mano. Imagina uma pessoa que é ruim. Tipo, tu na rua acha uma pessoa ruim e o que é capaz de fazer. Imagina um multimilionário, mano. Fantásticas na aparência dele, o tempo todo. Michael Jackson, pô, parecia um camaleão, né? Mudou bastante. E depois da morte, teorias de que ele tá vivo explodiram, né? Galera, tem até vídeo supostamente mostrando ele saindo de uma van do legista. Aparições em selfie da filha. Tipo, a coisa toda é gigantesca. Tem aí não, essa porra é fake, supostamente então. também substituído por uma sósia chamada Melissa. Nada, velho. Isso parece mais procedimento estético. Voz melhor para tons agudos. Vandela em 2003. Essa aí o pessoal fala, pô, Pô, daqui a pouco sai o sócio do Neymar aí. Ah, agora sei por que Santo tá perdendo, porque não é Neymar, é o sócio, vamos falar. não envelhece, tem que ter um clone, né? Tem a Selena Gomez, algo recente também de teorias parecidas. E agora, Selena Gomez? Mas o que diferencia o caso do Jim Carrey dos outros é o contexto. Nenhum desses outros artistas saiu em rede nacional para denunciar os Illuminati. Nenhum deles disse, eu tô cansado dos segredos e das mentiras, né, no horário nobre da TV americana. Ninguém falou isso. E nenhum deles perdeu também alguém próximo em circunstâncias tão nebulosas, logo depois de começar a falar. Percebe como as peças se encaixam de uma forma que gera essa desconfiança? Bom, mas agora eu preciso ser... Cara, mas não é porque Jim Carrey perdeu a ex-namorada e começou a falar
Foi assim? Espera, qual foi a ordem? Primeiro falou... Ah, claro, não. Primeiro perdeu a namorada por causa de pílulas. Acho que foi overdoses e daí foi no programa. Responsável aqui, eu preciso te dar o outro lado. A explicação mais racional é simples. Jimmy Carrey tem 64 anos, ele ficou afastado do público por anos. Ele pode ter feito procedimentos estéticos, pode ter ganhado peso. O cabelo longo e tingido de preto muda radicalmente a percepção de um rosto. A iluminação do evento também pode ter contribuído. E o comportamento mais contido pode ser simplesmente reflexo de um cara que passou anos em retiro no Havaí, pintando quadros, praticando meditação, refletindo sobre a vida. Pode. Cirurgiões plásticos que foram consultados pela mídia sugeriram possíveis procedimentos nas pálpebras superiores e procedimentos faciais, mesmo que nenhum deles tenha tratado o doutor pessoalmente, mas eles falam que pode sim, pode ter acontecido. Porque olha, se a gente aprendeu alguma coisa nos últimos anos, é que o mundo é muito mais... Olha, a nariz está bem distinta. Sinistro e muito mais complexo do que a gente gostaria de acreditar. Cara, 5 anos atrás, chegar em rede, na internet, e falar sobre pedofilia envolvendo bilionários, isso era teoria da conspiração total. Se alguém falar sobre isso, era teórico da conspiração. E você sabe que isso é verdade, né? Agora você sabe o que vazou do Epstein. Falar em experimentos de controle mental do governo era teoria da conspiração também. E hoje tudo isso está documentado, registrado e confirmado. Se você é aquele cara que não acredita em nenhuma teoria da conspiração, porque eu acho que é tão loucura não acreditar em nenhuma teoria da conspiração como também acreditar em tudo, né? Então sim, talvez o Jim Carrey tenha só envelhecido e feito um botox, pode ser. Talvez ele tenha tingido o cabelo mudado de... Botou 10 litros de botox. Pode ser também. Talvez ele esteja em paz lá, curtindo a aposentadoria, pintando quadros numa ilha do Pacífico. Até eu quero ver os quadros dele. Ou talvez o cara que apareceu em Paris naquela quinta-feira não seria o Jim Carrey. E talvez o verdadeiro Jim Carrey tenha tentado avisar a gente anos atrás e a gente não prestou atenção. Sabe o que é mais perturbador em tudo isso? Ele fez Show de Truman, um filme sobre um homem que descobre que toda a realidade dele é fabricada, que tudo ao redor dele é mentira. Um filmaço, aliás, né? Ele descobriu que todas as pessoas que ele confia são atores e que a única saída é ir embora e nunca mais voltar. E o que Jimmy Carrey fez na vida real? Denunciou o sistema, questionou a realidade e foi embora. Coincidência? Pode ser, mas como ele mesmo disse naquela entrevista, o tempo acabou, as pessoas estão ligadas nesse tipo de coisa. E sabe, talvez ele tivesse certo. Me conta nos comentários, você acha que Jim Carrey, que apareceu em Paris, é o Jim Carrey de verdade que a gente conhece? Ou você acha que tá um pouquinho sensacionalista, Peter, mas estamos na área de conspirações. Acontecendo aqui, que de repente é o Val Kilmer. Estão falando que é o Val Kilmer, que ele não morreu. Val Kilmer. Ok, eu acho que não. Engraçado. Mas comenta, se inscreve no canal aqui, ó. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô trazendo pra vocês o que tá fervilhando no mundo nerdístico como um todo. Obrigado por você fazer parte disso tudo, dessa comunidade. É bacana demais saber que você tá com a gente durante tanto tempo. Ou então tá hoje se inscrevendo, ativando o sininho. Você que tá inscrito, boa, Peter, boa. Obrigado de coração, tamo junto. Suscríbanse ao Peter, mas para que eu vou falar isso, pô? Peter acho que tem 11 milhões, irmão. 11 milhões de inscritos, não? E ele sozinho, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que não trocaram ao Jim Carrey. Só que Jim Carrey já pela idade, já tem 61 anos, já acho que deu uma carajo. Se calmou, se tranquilizou e qualquer ser humano, não? Nessa idade já começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, não tem muita energia quando era jovem, a todo gás. Mas sim, influenciou bastante a preocupação porque a nariz está muito distinta. Acho que é procedimento estético, Bom, vocês que acham aí? Deixem um comentário.